Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar continuidade no nosso curso de gerenciamento de projeto. A aula de hoje vai ser continuação da parte de fundamentos. Então, essa aqui é a parte final que faltou no último vídeo, para depois a gente começar a falar sobre outros temas. E hoje vai ser bem legal, porque nós vamos falar um pouco sobre conceitos, sobre siglas, algumas palavrinhas, essas sopas e letrinhas, né? Que às vezes a gente tem dúvidas e é muito importante nessa aula de fundamento vocês conhecerem esses conceitos também. Espero que vocês gostem, que vocês indiquem esse vídeo para outras pessoas que precisam de gerenciamento de projeto, né, na vida. A ideia é essa, passar fundamentos e linkar um pouco os nossos projetos de vida. Espero que vocês gostem. Então, hoje nós vamos falar, né, sobre stakeholders. O que é essa palavra stakeholders, que significa partes interessadas? É qualquer pessoa, organização que tem interesse ou seja afetado pelo projeto. Então, sempre quando a gente fala de partes interessadas, vem na cabeça, é o gerente de projeto, é o patrocinador, é a equipe e até mesmo o cliente. Mas, entretanto, a gente na prática existe muitos outros, como a comunidade, outras áreas da empresa, concorrentes, fornecedores, investidores e acionistas, o governo e as famílias da equipe de projeto. Essa última, gente, é tão importante como qualquer outras. Então, vou dar um exemplo de história de vida. Há 8 anos atrás, eu criei um propósito. Eu era uma pessoa totalmente sedentária. Falei, não, eu preciso praticar uma atividade física. Eu vou começar a correr. Mas sabe que a gente não começa a correr, né, de uma hora para outra. A gente precisa, né, de foco, disciplina, treinamento, horas aí de treino. A gente começa a caminhar, né, para depois começar a correr. E para isso, eu lembro que a minha filha, ela era bem pequenininha. E, e eu cheguei, né, tão pequenininha assim, mas tinha 12 anos. Cheguei nela e falei, filha, eu vou começar a correr. Ela olhou para mim e falou assim: correr, mãe? Mas por que correr? Qual a finalidade? Falei: eu quero começar a praticar uma atividade física. Filhinha, mas para isso, a mamãe vai ter que sair bem cedo, antes do trabalho, para treinar. Então, pode ser que você acorde e não encontre a mamãe. É porque a mamãe está treinando. Tudo bem para você? Ela fez vários questionamentos, mas depois ela entendeu. Então, a gente estava alinhada. Ela sabia meu propósito, né? E por que quando ela acordava não me encontrava, ela sabia que eu estava treinando e tudo bem. Mas existem outras situações, né? Às vezes a gente acaba tendo que entra num projeto, fazendo parte de uma equipe ou até mesmo gerenciando um projeto que a gente às vezes tem que levar a atividade para casa, trabalhar de final de semana, e para isso a gente tem que estar alinhado, né, com a nossa família, para que eles entendam que talvez aquele compromisso que a gente tinha de assistir um filme junto, uma série, né, ela vai ter que ser adiada porque eu preciso fazer uma entrega importante. E a mesma coisa acontece nos projetos da organização. Às vezes você pensa numa iniciativa, mas essa iniciativa ela pode afetar muitas áreas, ela pode afetar uma comunidade. Então, muitas vezes, a gente não envolve as pessoas que podem afetar o nosso projeto. Eu já ouvi, mas você vai ser envolvida em um determinado tempo, você não vai ser envolvida agora. Gente, envolva o quanto mais cedo possível. Pode ser que nesse momento essa pessoa não tenha uma atuação direta no projeto, mas vamos imaginar que daqui 3, 4, 5 semanas essa pessoa vai ter que ser envolvida e ela já sabe da iniciativa, ela já sabe do projeto. Agora você imagina um projeto, né, uma construção de uma nova fábrica, num determinado estado, numa cidade. O quanto que esse projeto ele vai trazer de benefícios, mas também o quanto que ele vai movimentar esse local.
Então vem essa transparência, essa comunicação, explicar o propósito do projeto, explicar o prazo, né, o macro de tempo de execução desse projeto. Isso é muito importante. E para isso a gente chama essas pessoas, né, ou essas organizações aí como partes interessadas. Então, sempre quando vocês levarem ou stakeholders ou partes interessadas, falem, são pessoas que têm interesse ou que podem ser afetadas ao meu projeto. Tá bom? Vamos falar de um outro conceito. Sponsor ou patrocinador, gente. A gente vê como uma figura central aí de governança do nosso projeto. Ele representa a alta gestão e atua como principal defensor e apoiador do projeto dentro da organização. Então, o sponsor, ele foca no porquê e no quê. Então, ele justifica o projeto, ele garante apoio, ele apoia os recursos. E o gerente de projeto? Ele foca no como e no quando. Então, ele planeja, ele executa e controla para a entrega do resultado. Muitas vezes, dando o exemplo da corrida, a gente acaba fazendo vários papéis. Nós somos o gerente de projeto que precisa planejar, que precisa controlar, mas ao mesmo tempo nós também somos o sponsor que precisa entrar com dinheiro, precisa entrar com recursos, né? Então, vou fazer uma prova, então vou ter que comprar inscrição, vou ter que comprar investimento. Então, às vezes a gente faz esses dois papéis, mas na organização, né, os projetos, você sempre vai ser aquela pessoa que vai ser o patrocinador, que vai investir, que acredita naquele projeto, que vai defender aquele projeto, né? Ele vai levar, seja ele diretamente o dono da empresa, como pode ser um diretor que vai ter que levar para o corpo executivo, falando da finalidade, falando da justificativa para conseguir recursos. Então é muito importante, tá bom? Então, sponsor e patrocinador. Lembra daquela figurinha central. Agora, tem uma outra sigla aí que é o PMO. Então, o PMO é o Project Management Office, ou escritório de projeto. Então, PMO, escritório de projeto. Tá? É uma unidade organizacional, como qualquer outro departamento, mas ele tem um objetivo de conduzir, planejar, organizar, controlar e finalizar as atividades do projeto. Então, ele abriga pessoas com conhecimentos de gerenciamento de projeto capazes de prestarem todo o suporte necessário aos outros gerentes de projeto da companhia e à sua organização. Então, muitos, né, denominam o quartel-general, pois é o centro das informações de controle. Então, ele vai coordenar os padrões de qualidade, ele vai disponibilizar e ele também disponibiliza e mantém uma metodologia de gerenciamento de projeto, ele auxilia na priorização de recursos e capacita profissionais de gerenciamento de projeto. Ele identifica e dá suporte ao andamento de projetos com problema. Então, a gente não vai entrar muito em detalhes, né? Porque existem vários tipos de PMO. Mas quando vocês verem essa palavra PMO, sempre vai ter uma pessoa responsável. Por exemplo, tem um gerente, tem a área de tecnologia. Então, na área de tecnologia, não tem um gerente de TI, tem um diretor de TI, tem um head de TI. PMO é a mesma coisa, é uma unidade organizacional. Então, posso ter um coordenador de PMO, um analista de PMO, posso ter gerentes de projeto. E essa área vai ser tão importante porque ele dissemina as melhores práticas aí de gestão. Ele te oferece template. Quando você está com algum conflito de recursos, você está administrando 10 projetos, né? Imagine, tem 10 projetos na companhia. Essa área está controlando tudo. Mas ela fala, olha, eu tenho esse recurso que está disponível. E ele tem esse perfil que você precisa para alocar dentro do seu projeto. Então, tá vendo como é importante essa área? Essa área pode te apoiar e alavancar, né, mostrar valor aos projetos dentro da organização. Aí tem uma outra sigla, né, que é o PMI, que é o Project Management Institute. Foi fundado em 1969. E o objetivo dele, né, foi prover aos gestores de projetos uma comunidade e plataforma para troca de conhecimentos, discussões sobre problemas comuns e desenvolvimento de práticas de gestão de projeto. Então, uma instituição internacional sem fins lucrativos que associa
profissionais de gestão de projeto, né? Então, o que o PMI pode fazer, né? Ele tem um poder muito grande. Quando a gente fala de gestão de projetos, a gente fala automaticamente, o PMI, né? Por quê? Ele tem aí o objetivo: formular padrões profissionais de gestão de projeto, gerar conhecimento por intermédio de investigação, promover a gestão de projetos como profissão através de seus programas de certificação. Então, muitas pessoas, às vezes, estão em transição de carreira, como vocês aqui. Eu quero me aprofundar mais sobre gestão de projeto. Eu quero conhecer as melhores práticas aí, né? Eu quero fazer um network, participar de uma comunidade de gestão de projeto. O PMI é essa organização. E no Brasil, nós temos 15 capítulos. Inclusive aqui no nosso estado de São Paulo, a gente tem o PMI São Paulo. Então, e ali você tem a oportunidade de se candidatar para uma vaga para ser voluntário. Então, você pode ser voluntário tanto para quem está iniciando, fazer parte de uma equipe de projeto, ou até mesmo como um gestor de projeto. E vale como experiência no seu currículo. E você vai ter a certeza que você vai estar aplicando as melhores práticas com uma organização referência em gestão de projeto. Então, fica o convite aí para que vocês possam se aprofundar um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre gestão de projeto. Quando você se associa, você vai ter um repositório muito grande de informações. Então, aproveite, né? Aproveite esse conteúdo, aproveite estudar um pouco mais, se envolva em comunidades de gestão de projetos. Esse é um convite aí para vocês. E aí, alguns nunca ouviram falar essa palavrinha, né? Outros acreditam, né? Outros sim, e muito até, né? Então, o PMBOK, ele é um guia, é um manual, né, que descreve o universo de conhecimentos para gestão de projetos. Todavia, pela sua imensa importância internacional, ele se transformou num padrão e é fonte de inspiração para quase todas as metodologias existentes. Ele não é uma metodologia, pois não distingue os diferentes tipos de projetos. Diferente de gerenciar projetos em construção pesada, não utiliza peculiaridades de linguagem que respeitem a cultura de diferentes tipos de empresa e não apresenta modelos específicos de documentos a serem preenchidos. Tá? Nós estamos na 8ª edição, que foi publicada em 2025. Então, se você quer se aprofundar, conhecer as melhores práticas, né? Quando você se associa ao PMI, você tem acesso a esses guias de melhores práticas. E acaba sendo o seu guia de referência. Então eu quero saber essas siglas que eu estou explicando aqui para vocês, ou um conceito, o que é gestão de projeto, o que é valor em projeto, quais são as competências de gestão de projeto. No guia você vai ter ali uma referência para que você se aproxime mais, né, desses conceitos padrões. É uma referência. Como eu falei para vocês, o PMI é uma referência em gestão de projeto e o PMBOK é o nosso guia, né, que vai descrever as melhores práticas. Porque quem escreveu foi com base em experiências de grandes projetos. Não projeto em um segmento específico, mas uma abrangência muito maior do que isso. Então, se vocês ouvirem falar sobre essa palavrinha PMBOK, né, automaticamente entendam que é um guia, não é uma metodologia, é um guia de melhores práticas em gerenciamento de projeto e foi desenvolvido pelo PMI. Aí tem uma outra sigla, né? Já que a gente está falando da instituição sem fins lucrativos, PMI, falamos do guia de melhores práticas do PMBOK. Agora a gente vai falar de uma certificação,
né? Que é uma certificação reconhecida internacionalmente, né? Quando a gente fala de gerenciamento de projeto, que é o PMP. E aí, para você conseguir esse PMP, você vai ter alguns requisitos, né? Você vai ter que fazer um exame, você vai ter que ter experiência, né? Se você já tem faculdade, você pelo menos precisa de 36 meses de experiência em gestão de projeto. Se você tiver ensino médio, pelo menos 60 meses de experiência em projetos. Uma formação de gerenciamento de projetos, o mínimo 35 horas de treinamento formal, né? É um exame, gente, que vai testar os conhecimentos. Mas quando você tira essa certificação, você não está tirando essa certificação para um local específico. Você vai ser reconhecido internacionalmente. Então, o mesmo termo que eu estou falando aqui para vocês, qualquer parte do mundo a gente vai falar a mesma língua. Então, se eu falar para vocês, né, utilizando o guia PMBOK de melhores práticas, um determinado conceito do que é projeto, se eu sair daqui do Brasil e for para os Estados Unidos e falar o que é projeto, vai ser a mesma definição, tá? E né? Então, assim, é uma prova que testa o conhecimento baseada também na sua experiência. Então, não é somente você ler, você tem que viver, você tem que viver, já ter experiência na gestão de projeto, porque ele vai testar. Se determinada situação acontecer, o que eu faço? Às vezes você vai ter 4 questões que são verdadeiras, mas qual é a que tem mais aderência? E a gente não está falando de um projeto pequeno, a gente está falando de um projeto monstro, de milhões, estamos falando de várias pessoas trabalhando. E aí ele vai testar aí nos 3 domínios, em pessoas, em processos, né, em ambientes de negócio. Então é uma certificação reconhecida. Se vocês também quiserem saber um pouco mais, entrar mais em detalhes, tanto de requisitos, ter acesso ao PMBOK, acesse o pmi.org. Ali vocês vão ter bastante material. E vocês também podem acessar, né, o site aí do PMI São Paulo. Também, que vocês também vão ter acessos, né, aos treinamentos para certificação, como outros treinamentos relevantes em gestão de projeto. Agora, um outro conceito do que são premissas, gente. Premissas são fatores para fins de planejamento que são considerados verdadeiros, reais ou certos sem prova ou demonstração. Então, posso falar exemplo. Hoje não vai chover. Ou a cotação do dólar não vai ultrapassar R$ 3 durante a execução do projeto. Pode ser verdadeiro ou não, eu não tenho certeza. Né? Mas essas premissas, elas influenciam nos projetos de vocês. Eu posso ter uma premissa quando eu estou fazendo uma contratação, as pessoas não olham muito, né, nos contratos, mas os contratos sempre têm premissas. E eu posso colocar ali uma premissa ali que todas as pessoas que forem trabalhar nesse projeto, elas são certificadas PMP. Mesmo que eu não comprove, mas tem uma premissa ali. Né? Então, assim, eu não posso garantir. Mas essa premissa é muito importante, porque se acontecer algo, eu estou falando que não vai chover, então começa a assumir um projeto, né? Vou fazer uma festa, aí eu vou arrumar um local com essa premissa. Hoje não vai chover. E se chover? Aí a gente vai falar sobre outros conceitos, tá? E aí a gente vai falar sobre restrições, gente. Restrições é todos os limitantes, são fatores limitantes que ele pode interromper ou comprometer determinada tarefa. Então, dentro dessas restrições, a gente pode ter prazo de entrega, a gente pode ter qualidade do trabalho, escopo e custo do projeto. Então, vamos lá. Eu tenho uma restrição, fazer a festa em um local coberto. Então, começo, né, cotar aí com os fornecedores e tal, e ali, né, tem uma restrição. O local precisa ser completo, coberto. O valor não pode ultrapassar R$ 100.000 e o projeto precisa ser concluído. Então, assim, isso aí são limitantes. Então, se o fornecedor falar, olha, tá 130 mil, pô, já não dá. Eu tenho só 100 mil. Ah, o projeto não consigo entregar para você até julho, vou conseguir entregar para você somente em setembro. Pô,
Eu tenho uma restrição aqui que eu preciso que esse projeto seja concluído em julho. Então, isso já pode limitar o projeto e você não fechar com um determinado fornecedor. Então, vocês viram a importância? E aí a gente fala de riscos, que são incertezas e pode ser positivo ou negativo. Então, que se ocorrer, ele afetará pelo menos um objetivo do projeto. Então, chover durante a festa. Vamos lá, choveu. E eu fechei aí o local, né? Ali, na minha premissa, eu falei que não ia chover. Então, por que eu vou arrumar um local coberto? Mas e se chover? E aí? Ou aparecer uma quantidade de convidados acima. Então, eu não coloquei uma restrição ali que, por exemplo, eu só contratei o serviço para 50 pessoas. E apareceram 100. Se aparecer 100, não vai ter comida para todo mundo. Então, olha como que é importante vocês terem em mente quais são as premissas que pode ser verdadeiro ou não, quais são as restrições e quais são os riscos. Isso afeta diretamente o projeto. E aí a gente fala um outro conceito dos ativos e processos organizacionais. Então, toda a empresa, ela tem normas e procedimento, ela tem instruções de trabalho, ela tem modelos, tanto de análise de risco, como estruturas analíticas de projeto, ela tem permissões. Isso é muito importante, gente. A gente precisa considerar, né, dentro do nosso projeto, quais são os ativos. A gente precisa respeitar normas e procedimentos. A gente precisa respeitar esses modelos. Isso é muito importante. Então, investigue. Se você começou a trabalhar, quais são os documentos da organização. Como também um outro fator muito importante, gente, que é os fatores organizacionais, que são as condições internas e externas que não estão sob o controle direto da equipe. Então, a empresa ela tem uma cultura e estrutura organizacional, ela tem a governança e política, ela tem a disponibilidade de recursos, ela tem o clima organizacional, ela tem o sistema de informações e ela tem condições externas. Então, a gente precisa conhecer. E esses fatores, gente, dependendo da cultura, a empresa não tem cultura de gestão de projeto. Então você vai ter um desafio maior se você for criar uma área de gestão de projeto, mas você tem que ter ciência. Quais são os valores da organização? Existe uma área de governança? Quais são as políticas? Existe uma política para gestão de projeto? Ah, se tem, quais são as políticas? Eu vejo que nada é escrito em pedra, mas a gente precisa estar alinhado. Ah, tem sistema? Tá, qual é a ferramenta hoje de gerenciamento? Eu tenho um RP, eu tenho um software para PMO. Quais são aqui as regulamentações e questões de LGPD? Quais são os fatores? Então, olha quanta informação que um gerente de projeto ele precisa ter em mente para o sucesso de uma organização, para o sucesso de um projeto. É muito conceito interessante aqui, tá? E aí a gente tem um outro conceito que é a reunião aí que a gente fala de kick-off. Então a gente está lançando um projeto aí, então a gente vai ter esse encontro inicial de um projeto que ele vai marcar oficialmente o seu início. Então, ele serve para alinhar expectativas, apresentar objetivos e engajar. Gente, é tão importante essas reuniões. Eu tenho um projeto novo. Gente, vamos chamar as pessoas, vamos chamar os stakeholders, vamos chamar o sponsor para participar, vamos fazer uma festa, vamos fazer um marco, gente. É uma reunião que aí não vai entrar no detalhe do como, mas vai apresentar para vocês um cronograma macro, quais são as principais entregas, qual é a equipe de projeto, objetivo, a justificativa. Isso faz tanta diferença, gente, numa reunião de 30, 40 minutos. Pensem nos projetos de vocês. E mesmo que não seja projetos de profissionais, um projeto pessoal, vamos comemorar? Vamos comemorar uma vitória? Vamos comemorar um marco quando eu conseguir concluir uma prova? Né? Ou quando eu for participar de uma prova, gente, eu estou participando aqui na prova, então isso é muito importante. Não deixe de ter esses momentos. E aí, né, nada mais importante para a gente finalizar, gente, a gente fala em requisitos. Eu gosto de trazer essa imagem, como é importante quando você está iniciando um projeto. A gente precisa saber quais são os requisitos, o que a pessoa espera quando ela receber esse projeto. Isso é tão importante, tá? A gente vai falar mais, entrar mais em detalhes de requisitos, e eu espero que vocês tenham gostado desse treinamento e espere que vai vir muita coisa boa. Mas, gente, já pense num projeto de vida, pensa, construa quais são as restrições, quais são as premissas, quais são os riscos, quem são as pessoas envolvidas. Vamos pensar nisso? Te garanto que vai ser muito rico.
todo esse conteúdo que vocês estão aplicando. Então, um abraço e espero encontrar vocês em novos vídeos. E tchau, tchau!